A SACEOR é um símbolo nostálgico para os amantes do clássicos. Foi a primeira empresa petrolífera portuguesa a dominar todo o processo, da importação, transporte, refinação e distribuição dos produtos petrolíferos. Foi fundada em 28 de julho de 1937, por romenos radicados em França. Martin Sain, que com Martin Sain e Sando Garria, formavam um grupo de romenos que se instalaram em Portugal e fundaram a SACOR. Todos eles provenientes da Roménia, onde já eram conhecidos empreendedores no ramo petrolífero numa empresa de nome Redvenza. Durante a guerra, como engenheiros no ramo petrolífero, sondaram o governo português para se instalar uma refinaria em Lisboa. De imediato a resposta de Salazar foi sim, que era uma excelente oportunidade, mas numa condição: batizarem-se. Negaram peremptoriamente e regressaram à França, de onde pensavam partir ou fugir para os Estados Unidos, mas ao recebem uma carta do governo português a informar que, sendo Portugal um país neutro, poderiam instalar-se cá e arrancar com a refinaria. O exílio do rei Carlo em Portugal terá contribuído também para o volte-face nas intenções do governo português em 1937. Até aos anos 30 do século XX, Portugal era abastecido de produtos petrolíferos por várias empresas estrangeiras como a Shell, a Vacuum, posteriormente Vacuum Sucuni, e a Atlantic, apesar de em 1933, com a constituição da SONAP, Sociedade Nacional de Petróleos, na qual o governo português detém 40% do capital, sendo o restante detido por investidores franceses, não houve grande alteração do panorama petrolífero, sobretudo porque nenhuma destas empresas fazia a refinação em Portugal. A necessidade de refinar localmente o petróleo está diretamente ligada à elaboração do Decreto-Lei nº 1947, de 12 de fevereiro de 1937, conhecido como a Lei dos Petróleos, que, complementada pela Lei nº 1965, de 17 de maio do mesmo ano, Lei do Condicionamento Industrial, criam as condições e o enquadramento legal para a criação de uma empresa petrolífera chamada SACOR. A SACOR escolheu Cabo Ruivo, na zona oriental de Lisboa, e que era tradicionalmente a zona industrial da capital, para instalar a sua refinaria, que foi oficialmente inaugurada a 11 de novembro de 1940. Devido à Segunda Guerra Mundial, e as limitações tanto à exportação como ao seu transporte por via marítima, isso impediu que a nova refinaria atingisse o seu potencial de produção, que era de 300 mil t/ano. Os problemas com o transporte do petróleo tinham já sido alvo da atenção do Estado português, que através do Instituto Português de Combustíveis tinha adquirido 4 petroleiros: o Gerês, o Aire, o Marão e o Sameiro. Contudo, estes 4 navios foram insuficientes para garantir as necessidades energéticas portuguesas. As empresas petrolíferas e o Estado iriam em 13 de junho de 1947 constituir a Suponatam para ultrapassar essas dificuldades. A SACOR detinha metade do capital da nova empresa, terminada a guerra, e ainda pela aplicação da Lei nº 1947, que favorecia quem refinasse em Portugal, a SACOR foi ter uma posição dominante da distribuição, obtendo do Estado metade do mercado. Em 1953 foi criada a ANGOL, seguida da Moçacor em 1957 para a distribuição dos seus produtos, respectivamente, em Angola e Moçambique. Em 1958 a SACOR introduziu a gasolina super, e criou a GAZCIDLA, para a distribuição do gás butano, e a PROCIDLA, para o propano. Em 1959 a SACOR criou a sua própria empresa de navegação, a SACOR Marítima. Nos anos que se seguiram à guerra assistiu-se um substancial aumento do parque automóvel. A SACOR criou uma rede de postos de abastecimento por todo o país. Muitos destes postos partilhavam o mesmo desenho, e são ainda hoje facilmente identificados pelo arco que abriga as bombas. No pós-25 de abril, a empresa foi nacionalizada e foi integrada na Actual Gaup, e atualmente subsiste o seu ramo marítimo, SACOR Marítima SA. A SACOR foi uma marca querida do povo, com os jovens da época a ambicionar cadernetas onde se colavam selos das bombas de diferentes localidades onde os pais abasteciam os veículos, tipo passaporte de viagem, e variados objetos que hoje vemos como objetos de colecionismo e automobília. Smart Slider 3 Slider igual a 169.